Boa noite. Nesse exemplo eu vou mostrar o que é resíduo e a análise de resíduo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui. Tá? Então o que a gente chama de premissas ou suposições, né, da regressão linear, para dizer que o resultado que a gente chegou está ok. Né? Tá? Então tem lá as variáveis intervalares, né, e algumas a gente pode trabalhar como dicotômica, né, por exemplo, sexo masculino e feminino, ou alguns que a gente pode classificar como não e sim, né? Então, fuma ou não fuma, tá? Então, a gente vai converter para a variável tipo dummy ao próximo vídeo. O que eu vou falar agora são os resíduos, então tem que ser normais, independentes, né? Homogeneidade e variância e avaliar outlier, tá? Então, o que acontece? Em geral, quando a gente faz uma regressão, eu tenho uma diferença entre o valor previsto e o valor real, né? Então aqui, esses gráficos, é o que a gente chama de gráfico de resíduo, onde foi tirada a inclinação da reta. Então eu estou usando no eixo, nesse eixo aqui, em vez de colocar o x, estou colocando o y previsto. Por quê? A gente está falando de regressão múltipla. Então eu tenho lá 3, 4, 5 valores de x, né, que são as variáveis independentes. Então ficaria estranho, né? Quer dizer, colocar aqui vários x. Então a gente pode trabalhar só com a variável prevista. Tá? E aqui é o meu erro de previsão. Então esse caso aqui, por exemplo, seria o caso ideal. Você vê que ao longo da reta de previsão, a minha margem de erro é mais ou menos homogênea. Tá? Então o nome disso é homocedasticidade. Tá? Então a variância é homogênea ao longo da reta de previsão. Nesse segundo caso, você vê que formou uma parábola aqui. Né? Então o que acontece? De modo consistente, aqui eu estou errando para menos, aqui eu estou errando para mais, aqui eu estou errando para menos. Né? Então o gráfico está dizendo para mim o seguinte, ó, essa regressão tua está errada. Né? Tá? Aqui eu tenho um outro problema. Você vê que do lado esquerdo eu erro pequeno, então para baixos valores de y, o meu erro é pequeno, e para valores mais altos de y, o meu erro é grande. Então isso aqui, a variância do erro, a margem de erro, está aumentando. Então o nome disso é heterocedasticidade. Então é hetero de diferente. Tá? Aqui era homo, aqui é hetero. Então aqui é homocedasticidade, heterocedasticidade. Também é um problema. Né? Aqui é a mesma coisa, você vê que eu erro um pouco nas extremidades e muito no meio, né? Aqui você vê que eu estou errando sempre para baixo, aqui sempre para cima, também é um problema. Então é ideal que o meu erro seja aleatório, né? Imagina assim, eu vou numa balança me pesar. Se eu sei que essa balança está pesando 5 kg para mais, é fácil, né? Eu me peso, subtraio 5 e pronto, eu tenho o valor correto, né? Isso seria um erro sistemático. Agora, esse erro que eu estou mostrando para vocês, a ideia é que seja um erro aleatório, quer dizer, um erro pequeno e aleatório, quer dizer, tem hora que ele erra para mais, tem hora que ele erra para menos, tá? Nesse outro exemplo aqui eu tenho erros que estão agrupados, né, em clusters, então eu também preciso ver o que está acontecendo com esse dado, né? Aqui juntou, né, a heterocetasticidade, porque foi aumentando o erro, e também a curva, né? Tá? Então eu tenho dois problemas aqui. E além disso, quer dizer, o ideal é que seja o homocedástico, o ideal também é que a distribuição do erro seja normal, quer dizer, a maior quantidade seja próximo de zero, né? Então, como que eu faço isso no software? Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente rodar. Então, por exemplo, isso aqui é aquele conjunto de dados ratico. Então, eu vou colocar o x4 como variável dependente, 1, 2 e 5 como independente. Então, vamos lá. Está aqui o PSPP. Tá? Então, vamos abrir o conjunto de dados. Tá? Ratico está aqui já. Com 2 cliques ele abre, né? Tá aí. Então, vamos lá, analisar. Regressão linear. Né? Então, já me esqueci. Vamos lá de novo. x4, 1, 2 e 5. x4, x1, x2 e x5. É isso. O que mais? Estatísticas. R quadrado, coeficiente ok. Save. Aqui, ó, salvar valor previsto, que é o y previsto, e o resíduo. Eu preciso desses dois valores para poder fazer o gráfico de resíduo, né? Então eu vou pedir para ele salvar. Ele vai salvar aqui na nossa planilha. Tá? Continuar e ok. Foi. Então eu vou ter aqui a saída, o output, né? Então R quadrado ajustado. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, né? Aqui os coeficientes, né, para montar a equação, o beta para avaliar se a relação é forte ou fraca, tá? E cadê os resíduos? Vamos lá na planilha. Você vê que ele criou aqui uma variável que ele chama de res e pred, tá? Então o resíduo tem que ser normal. Você fala, pô, como é que eu vejo isso? Posso fazer um gráfico, né? Então histograma, resíduo. Só isso. E vamos dar uma olhadinha aí na parte visual.
No olhômetro está parecendo que é normal. Né? Bom, e a gente pode fazer o teste também, né? Vamos lá, analisar, né? Não paramétrico, uma amostra, pega lá o resíduo e vou ver se é uma curva normal ou não, distribuição normal. Está aqui o teste, Kolmogorov-Smirnov. Tem um monte de número que me interessa esse último, tá? Significância assintótica 0,20, que é maior que 5%. Então eu aceito que a distribuição dos resíduos são normais. Então isso é um dos pressupostos da regressão que tem que ser atendido e foi atendido, tá ok. Né? E aquele outro gráfico, deixa eu mostrar aqui. Então esse que a gente acabou de fazer é esse histograma. Esses daqui eu tenho que colocar no eixo horizontal o valor previsto. Então vamos lá. Só um minutinho. Então, ó, gráfico de scatter. Pronto. Então o valor previsto eu coloco no X e o resíduo no Y. Tá? E ok. Ele já fez. No olhômetro está bem aleatório esse negócio. Agora, uma dica, assim, o gráfico está feito na unidade de medida das variáveis. Às vezes é legal padronizar, porque eu já vejo se tem outlier ou não aqui no resíduo. Tá? Então vamos lá. Só um minutinho. Analisar, descritiva, vamos pegar a descritiva. Eu vou padronizar os dois. Né? Ó, salvar z-score, né? E dou um OK. Foi, já está aqui padronizado. Então, de novo, gráfico, scatter. Né? Deixa eu limpar esse negócio aqui. Então, Z pred é o previsto e Z resíduo é no Y aqui. OK. Tá aí. Né? Então, assim, esse gráfico eu observo que não tem uma tendência, está tudo espalhado. E eu não tenho aqui, esses pontos, não tem ninguém acima de 3 e nem abaixo de menos 3, que seriam erros outlier, né? Vai ser um erro muito grande. Tá? Então, basicamente é isso a análise de resíduo. Tá? Deixa eu só ver se tem aqui mais. Aqui o que eu posso fazer é fazer um copia e cola aqui para um Word ou um PowerPoint para colocar essas linhas aqui no limite, tá vendo? 3, 0 e menos 3. Né? Que fica mais fácil de eu enxergar que a descrição é aleatória e que eu não tenho nenhum ponto aqui acima ou abaixo de 3. Né? Tá? Tá aqui o exemplo. Tá? Então, ok. Vamos praticar esse daí também.